e vamos conversar agora a respeito dos sistemas de produção. Os sistemas de produção são uma definição bem ampla dentro das ciências agrárias e da engenharia, mas nós vamos ver como que ele se aplica então na aquicultura. Então, um sistema de produção pode ser entendido como um conjunto de elementos que se interrelacionam com o objetivo de transformar entradas, que são insumos, em saídas, que são os produtos, através de um processo pré-definido que é, em si, o sistema de produção, né? Fazendo então um paralelo aí para a aquicultura, seria um conjunto de fatores, né? Ou elementos que a gente pode colocar aí como elementos a infraestrutura, a água, o meio ambiente, que são manejados para transformar as entradas, ou seja, água, peixes, adubos, ração, em saídas, que são os peixes em tamanho comercial, os resíduos de água, a água de descarte. Então, tudo isso vai estar englobado, processamento daquilo que entra para aquilo que sai. A gente chama também de inputs e outputs, quando se estuda um sistema de modo geral, né? Esses sistemas variam de acordo com a infraestrutura utilizada, a dependência dos animais em relação à oferta de ração, a densidade de cultivo, ao manejo que deve ser colocado, né, nesse sistema, e entre outros aspectos muitos mais, né? A classificação dos sistemas de produção tem um objetivo de facilitar a compreensão das suas características em relação às atividades de planejamento e manejo. Na aquicultura, essa classificação indica, entre outros aspectos, né, o nível de tecnificação da atividade, a necessidade de água do sistema e a densidade de animais. Então, esses são os três principais fatores que a gente vai ter aí, que vão determinar ou vão ajudar a classificar os sistemas de produção. Então, a gente vai ter na primeira classificação, quanto ao uso de água, a segunda classificação, quanto à intensificação da produção, e a terceira, quanto à utilização das espécies. Quanto ao uso da água especificamente, a gente acaba considerando a problemática de escassez de água que cada vez é mais crescente no mundo todo, né? A classificação do sistema de produção em relação ao uso da água permite uma visão de sustentabilidade da atividade e do seu alinhamento à tendência de uso eficiente da água. Então, levando tudo isso em consideração, os sistemas de produção com relação ao uso da água podem ser classificados de três formas. A primeira dela é o sistema de água parada, ou estático. Nesse sistema, não existe renovação de água durante o cultivo. A gente pode ver aqui essa imagem de um reservatório, né, de uma represa numa propriedade, que ele é utilizado para outros fins dentro da propriedade, e acaba sendo também aproveitado para a utilização em aquicultura, produção de peixes principalmente, né? Então, a água utilizada, ela é primariamente para o enchimento desse sistema, né? Desse tanque ou desse reservatório, e a renovação dela só é feita através de reposição por perdas por infiltração ou por evaporação, ou por acúmulo de água da chuva. Então, não tem uma circulação constante de água nesse sistema, tá? A água do cultivo pode ser utilizada em um ou mais ciclos, certo? E, como eu coloquei aqui também, a utilização, ela acaba sendo de baixa densidade, né? Cerca de 4 ou 12 toneladas por hectare. É comum o cultivo em sistemas de água parada em locais onde o seu suprimento é limitado ou onde existe a necessidade de seu bombeamento, uma vez que este eleva os custos da produção, tá? Então, ele é um sistema simples e fácil de ser implementado. Lembrando só que eu falei antes, ele acaba
aproveitando um sistema ou uma água represada que já existia na propriedade, ok? Outro sistema que nós vamos ter aí será o sistema com renovação de água. Nesse sistema com renovação estão enquadrados diferentes tipos ou diferentes estruturas que a gente pode trabalhar em aquicultura, tá? Essas estruturas elas vão variar com relação ao aporte de água nesse sistema, ou seja, maior ou menor renovação de água, tá? Esse sistema com renovação geralmente é realizado em locais com uma adequada disponibilidade de água e onde o abastecimento pode ser feito por gravidade, tá? Sem precisar bombear a água, que isso aumenta o custo dentro do sistema, né? Esse sistema pode ainda ser subdividido em sistemas com renovação de água contínua, onde a troca de água é realizada continuamente, e em sistemas com renovação intermitente, onde só é realizada a renovação de água de forma periódica. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui, já nesse slide, são os viveiros, que eu acho que é a forma mais conhecida, né, principalmente com relação à piscicultura, de nós vermos esses tanques construídos, né? Eles podem ser tanto retangulares, como pode ser tanques circulares. Então, são viveiros aí onde a renovação é constante ou intermitente e a densidade de produção varia entre 10 a 30 toneladas por hectare. A possibilidade de usar uma maior estocagem é resultado da renovação de água do sistema, que permite uma diminuição na concentração de resíduos provenientes da ração e do metabolismo dos peixes, com menor probabilidade de eutrofização da água do cultivo, certo? Então, vai acumular menos ração no fundo do viveiro e isso, então, vai facilitar aí você poder aumentar a densidade, né? Outro exemplo, então, que nós vamos ter com relação ao sistema com renovação é o tanque-rede, que eu já tinha mostrado para vocês no vídeo anterior, onde eu citei o cultivo de salmão. O tanque-rede, apesar da sua estrutura ser fixa em um local no corpo d'água, que pode ser um braço de rio ou no mar, é necessário que haja uma renovação constante de água no seu interior. Então, a água tem que fluir nesse tanque, né? Mesmo ele estando estático no local. Essa água que flui, ela vai carregar os metabólitos, os resíduos, né, os restos de ração, aquilo que os animais defecaram, trazendo água com maior teor de oxigênio dissolvido. Por só assim será possível a utilização de altas densidades nessa estrutura, que essa é uma característica bem importante do tanque-rede, a possibilidade de utilizarmos grandes densidades. Como a gente pode ver aqui, ó, que eu coloquei no slide, a alta densidade pode produzir até 150 quilos por metro cúbico no ciclo, certo? Esses valores de densidade, pessoal, também podem variar de acordo com a espécie que é utilizada. Eu dei um exemplo para vocês da utilização no cultivo de salmão, mas a gente também pode utilizar tanque-rede para cultivo de tilápias, de tambaquis, bijupirá, que é uma espécie de piscicultura marinha também, que o cultivo tem se intensificado bastante aqui no Brasil, certo? O próximo sistema que nós vamos ter, então, são sistemas de renovação. Dentro dos sistemas de renovação de água é o Raceway. Essas estruturas são necessárias uma alta taxa de renovação de água, chegando até 3 trocas do volume total da estrutura de criação por hora, o que possibilita a utilização de densidades aí de estocagem elevadas de até 150 quilos também por metro cúbico. Então, o que a gente pode observar aqui? Vou explicar melhor para vocês como que funciona esse Raceway. A água, ela circula entre todos os tanques, certo? Ela vem com uma certa
com certo volume de vazão e vai passando por todos os tanques. Aqui a gente pode ver também, aqui é um outro exemplo do cultivo de salmão e truta também, nós podemos cultivar dessa forma. Então é como se ela seguisse o fluxo de um rio e vai passando por todos os viveiros. Então, continuando os sistemas aí dentro da classificação com renovação de água, o terceiro e último que nós vamos ter é o sistema com recirculação. Esse sistema de produção já é muito utilizado em países onde existe pouca disponibilidade de água. Ele é utilizado quando se tem o objetivo de produzir um volume elevado de peixes em situações onde não há grande disponibilidade de área e água para esse cultivo. Outro fator que tem levado a uma grande adesão, né, desse sistema é a possibilidade de minimizar ou de eliminar totalmente o lançamento de efluentes que possam ser nocivos aí para o meio ambiente, né? O que eu quero dizer aí com esses efluentes que podem ser nocivos ou, na verdade, danosos, né, ao meio ambiente? Normalmente, durante a produção de peixes, existe um elevado acúmulo de resíduo de água, provindos do metabolismo dos próprios animais e das sobras de ração. Nesse sistema, a água circula constantemente na estrutura de cultivo, sendo tratada em um sistema de filtragem mecânico, químico ou biológico e retornando para a estrutura de cultivo com qualidade adequada para a produção. Para isso, é necessária a utilização de um sistema de filtragem bem eficiente, sendo este um ponto crítico até nesse tipo de produção. Então, o sistema de filtragem tem que funcionar perfeitamente durante todo o ciclo de cultivo. Esse sistema ele suporta produzir até 70 quilos por metro cúbico por ciclo. Então, ele tem uma alta produção, né? E dentre as vantagens do uso do sistema de recirculação de água, nós temos, então, a redução significativa da quantidade de água necessária para o cultivo, sendo necessário água para o abastecimento inicial do sistema e para a reposição das perdas por evaporação, a possibilidade de minimizar ou até de eliminar o lançamento dos efluentes da piscicultura, e o terceiro, então, é o maior controle da qualidade de água e também o controle de doenças do sistema. Mas também apresenta aí algumas desvantagens, né, como o alto custo de implantação e produção, além de uma total dependência do aporte de ração para esses animais, ou seja, não existe nenhum aproveitamento de água natural ou de produção plantônica do ambiente. Então, a próxima classificação que nós vamos ter aí é quanto à intensificação da produção. Essa classificação é a mais utilizada pelos produtores e ela reflete o nível de tecnologia e de produtividade utilizado na atividade. Então, são considerados diversos parâmetros indicativos nessa classificação, que a gente pode ter aí como exemplo a densidade de estocagem, né? O número de animais que eu vou trabalhar, se vai ser uma densidade maior ou menor, a dependência de aporte de ração para esses animais, né? Se o tipo de alimentação vai ser muito mais ração ou se vai ser muito mais a produção plantônica do próprio viveiro, porque existem muitas espécies que conseguem se alimentar da própria produtividade natural, certo? Que é o que a gente chama de produção plantônica. O nível também de manejo desses animais, né? Como que vai ser feito, se você precisa fazer biometria muitas vezes. O que é biometria? É você retirar os animais de dentro do sistema, pesar, medir, avaliar o crescimento deles e a partir daí você consegue fazer cálculos para saber se você precisa aumentar ou diminuir aporte de ração. Então, isso tudo é manejo, né, que nós vamos ter. Outro manejo importante que nós podemos ter aí dentro dos sistemas de produção é a avaliação de qualidade de água, então constantemente avaliar os parâmetros de qualidade de água, o nível de tecnificação que você vai utilizar para controlar esses animais no sistema, são importantes aspectos aí, né, de produtividade.
Outro fator também que vai influenciar diretamente com relação aos animais vai ser o tipo de espécie que eu vou trabalhar, quais são, né? Isso vai estar diretamente relacionado ao tipo de alimentação desse animal, se vai ser um animal onívoro ou um animal com uma tendência maior carnívora. Se for um animal com tendência maior carnívora, vai necessitar uma ração com alto nível de proteína. Então, tudo isso vai influenciar no meu manejo. Outra questão também é qual fase de cultivo que eu vou trabalhar. Qual é o meu objetivo? Eu vou ser um reprodutor que vai trabalhar com reprodução dos animais, eu vou trabalhar com alevinagem, eu vou trabalhar com animais juvenis, ou eu vou trabalhar apenas na fase final de engorda. Tudo isso são questões que devem ser definidas antes de você planejar, né, e estruturar o seu sistema. Tudo isso importa, porque tudo isso vai influenciar nos custos da produção. E essas características vão influenciar também no aparecimento ou na propensão maior ou susceptibilidade maior ou menor a doenças que esses animais vão ter no sistema. Por quê? Um sistema com maior densidade de animais, ele vai ser mais propenso à presença de doenças. Vamos fazer uma comparação aí conosco hoje em dia com relação ao coronavírus. Estamos nos afastando, fazendo isolamento social, diminuindo densidade nos lugares. Isso vai diminuir a transmissão da doença. Quando eu aglomero, quando eu tenho maior densidade, eu vou facilitar a transmissão da doença. Então, essa nossa classificação, ela vai colocar os animais como sistema extensivo, que é aquele que tem menos densidade, menor densidade, né? Em um espaço maior. Um sistema semi-intensivo, intensivo e muitas vezes até o classificado como hiperintensivo. Eu coloquei essa tabela aqui de características dos tipos de cultivo para a gente compreender um pouquinho melhor as diferenças. No sistema extensivo, eu vou ter uma densidade de 0,5 a 4 indivíduos por metro quadrado. Esses animais aí vão estar recebendo uma alimentação basicamente natural, baseada no plâncton e em nutrientes que entram nos tanques por meio de circulação de água. Então, o que a gente pode lembrar aqui nesse sistema extensivo, quando a gente vai pensar lá naquela classificação com relação à renovação de água? Está bem parecido com o sistema sem renovação, né? Aquele primeiro que eu mostrei para vocês, onde tinha água praticamente estática. Baixa densidade, produção natural do viveiro, certo? Diferente do que a gente já pode observar no sistema intensivo, que ou melhor, semi-intensivo, onde a gente já vê de 6 a 20 indivíduos por metro quadrado e uma alimentação aí, 85% da alimentação é natural e o restante da alimentação é complementada com ração. Aqui a gente já vê um pouco mais de tecnificação nesse sistema e a gente pode comparar com aquela outra classificação com relação à renovação de água, onde tem uma baixa renovação, o exemplo dos viveiros escavados, certo? Quando a gente passa então para o sistema intensivo, já é de 20 a 100 indivíduos por metro quadrado, ração aí vai ser a alimentação primordial, 75% então da alimentação vai ser a ração. Um exemplo disso aqui então, tanque rede, né? E no hiperintensivo, então, uma densidade maior aí de 100 indivíduos por metro quadrado, a alimentação também quase que exclusivamente por ração. A gente pode colocar como exemplo, então, aquele sistema, o RAS, que eu mostrei para vocês, o sistema de recirculação, certo? Então, a gente pode comparar. Viram como esses sistemas se mesclam, se misturam? O outro sistema, então, que a gente vai ter, ou melhor, a outra classificação que nós vamos ter aí, vai ser a classificação quanto à utilização das espécies. É outra classificação bastante utilizada, né, baseada no consórcio da produção de outras atividades agropecuárias ou na utilização de uma ou mais espécies no cultivo.
Então, nós vamos ter aí essa classificação como cultivos consorciados, policultivos e monocultivos.